Me fala, pede para fazer qualquer coisa, mas não me dá um microfone na mão. E eu concordo com o que você disse. Não é medo de falar em público, é o medo de falhar em público, é o medo de ser exposto ao ridículo, é o medo das pessoas darem risada, é o medo das pessoas se ridicularizarem. Eu acredito que esse é o maior sentimento. Talvez as pessoas não coloquem isso como a maior dificuldade, porque tem muita gente que também tem vergonha da vergonha. Ela não assume que tem essa vergonha, que tem esse medo, tem essa dificuldade. E aí, normalmente, a pessoa coloca outros empecilhos na frente, como, por exemplo, a correria. A minha vida é tão corrida, eu não consigo pegar o celular e gravar um vídeo. Mas tem que preparar o conteúdo, eu não tenho tempo para isso. Eu não sei mexer direito na plataforma, no YouTube, no Instagram, onde quer que seja. Sejam bem-vindos. Vamos fazer mais uma manhã incrível aí com uma entrevista. Leonardo Elias. Eu mudei para Botucatu em 2009 e eu já ouvia falar do seu pai. Eu não sabia que eu chamava Instituto na ocasião, mas seu pai é uma figura muito conhecida, né? Trabalha com oratória. E aí, na sequência, nos anos seguintes, soube, e que eu acho muito legal, quando tem um legado de família, quando o filho continua algo do pai. Não que deva ser um padrão, né? Mas eu acho muito legal quando o filho abraça a causa e tem muita expertise, como é o teu caso, naquela área, e segue o legado do pai aí, né? Então vocês juntos aí fazem uma dupla muito interessante aí, e a gente sabe e conhece na cidade que tem um bom nome, são pessoas espetaculares no que fazem, né? E hoje vai ser para mim uma honra poder entrevistá-lo aqui, perante todos aqui, né? E aí fiquem bem à vontade, porque vocês vão pegando insights aí do que ele for falando aqui, e no término, próximo do término, vocês podem fazer perguntas à vontade aí, que a ideia é a gente construir junto aqui o saber. Tá bom? Vou me esforçar para falar as palavras mais corretamente aqui, né? Falei agora há pouco, hoje eu vou entrevistar o mestre dos magos aqui. Se fosse o mestre dos magos, eu ia desaparecer. Porque... Muito bem, então a gente sempre começa aqui com uma sacada que eu acho que é bem legal, que é saber um pouco da origem do empreendedor, né? Então ele faz o que ele faz hoje, mas teve toda a trilha dele, né? Toda a forja dele para chegar onde chegou. Você é daqui? Não? Você trabalhou sempre com oratória ou não? Veio de qual área? Conta um pouquinho para a gente da sua história aí. Bom, Pedro, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui. A Adriana entrou em contato comigo essa semana e substituiu o Felipe, né? O Felipe se lesionou. Abraço, eu mando um abraço pro Felipe. Sou mais educado que você, viu, Três? Mas aí deu certo da gente estar aqui hoje, e para mim também é uma honra estar aqui sendo entrevistado por você. Eu tenho que tomar cuidado com contar a história, porque eu aprendi no WCC que o tubarão gosta das informações mais diretas. O golfinho gosta de contar mais, né, de enrolar. Mas eu não trabalho com oratória há muitos anos. Na verdade, eu acompanho e estudo a oratória há mais de 18 anos. Há 18 anos, vai fazer 19, por conta do meu pai. Então, eu estava na primeira turma de oratória dele, em 2006. De lá para cá, eu sempre estive com ele nos cursos que ele fazia, viajando em outras cidades. Eu ficava ali nos bastidores, cuidando das fotos, dos vídeos, venda de livro e etc. E na pandemia, meu pai me convenceu a atuar com a oratória, para ele poder descansar, para ele poder relaxar e para ele poder estudar outras áreas também. Então, faz aí 4 anos. Né? São 4 anos que eu me posiciono como professor de oratória de fato. Eu comecei a desenvolver a minha metodologia, que eu comecei a montar os meus produtos e trabalhar nesse setor. Mas, voltando lá para o começo da sua pergunta, eu não sou de Botucatu, assim como você, assim como 90% da sala aqui. Hoje em Botucatu é difícil de encontrar um botucatuense, né? Eu falo que meus filhos são os primeiros botucatuenses da família. E a gente só encontra criança botucatuense. Os botucatuenses acho que foram embora. Aqui só tem gente de fora, é incrível. Né? Mas eu sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, na capital. Viemos para Botucatu em 2002, quando eu tinha 10 anos de idade.
Inclusive, fizemos aniversário agora de Botucatu. Dia 2/2/2002, nós viemos para cá. Então, a gente completou 23 anos de cidade. Nesse meio tempo, em 2009, quando você chegou, eu saí. Eu fui para Bauru, fui estudar educação física. Sei que não parece, mas sim, me caminha educação física. E era a minha paixão. Na verdade, ainda é minha paixão. Adoro atividade física, esportes. Eu queria trabalhar com futebol, porque infelizmente eu sou perna de pau, não pude virar jogador, então eu queria trabalhar com futebol. Na faculdade, eu fui descobrindo outras atuações do profissional. E aí comecei a me apaixonar pela atuação com terceira idade, hipertensos, diabéticos. E aí, enquanto eu estudava e trabalhava e estagiava em academias, eu fui observando que eu não gostava tanto da prática profissional ali, de academia mesmo, mas eu gostava da educação, de ensinar, de partilhar. Então, sempre que tinha uma palestra para um grupo, num bairro carente de Bauru, num posto de saúde, eu sempre me colocava à disposição para ir lá e para transmitir conhecimento. Eu gostava disso. E aí eu comecei a pensar em talvez ser professor universitário, fazer um mestrado, um doutorado. Nessa época eu vim para Botucatu fazer uma especialização na medicina e comecei a encaminhar o meu mestrado. Mas eu não gostava da pesquisa. Nossa, fazer pesquisa, escrever artigo me incomodava profundamente. E aí, em 2015, eu tinha que tomar uma decisão. Faço mestrado ou não faço? O projeto estava desenhado, tudo. E aí eu conversei, foi uma das conversas mais difíceis que eu tive com o meu orientador, professor Roberto Carlos Burim. E aí eu falei, professor, estou pulando fora, não vou fazer mestrado, eu vou trabalhar com meu pai. E aí foi quando eu fiz uma ruptura. Parei de trabalhar com educação física de fato. Então, de 2016 para cá, eu parei de atuar com a educação física, parei de estudar a educação física. Nós tivemos uma experiência empreendedora em família, temos até hoje, dia 28 agora, completamos 10 anos. Você até citou esses dias a empresa, nós começamos a empreender com o Grupo Rinodê. Você até falou outro dia, pô, os duplos diamantes não tem lugar preferencial nos eventos? Meu pai e eu chegamos a esse patamar de duplo diamante. Nós temos esse negócio até hoje, construímos ali uma renda passiva interessante, temos uma equipe de revendedores, principalmente no estado de São Paulo, e fazemos esse suporte para a equipe de revendedores até hoje, dando treinamento, etc., muitas vezes capacitando novos vendedores. A Mariana hoje é quem cuida das vendas dos cosméticos, dos perfumes, eu sou o motoboy, eu faço as entregas. A Mariana faz as vendas, aí um dia por semana eu vou lá e entrego para os clientes. Mas nós temos esse negócio até hoje, somos muito gratos à empresa, à família Rodrigues, que foi quem fundou a empresa. Então, até por gratidão, nós não nos desvinculamos da empresa, não faz sentido. Apesar de hoje atuarmos muito menos na linha de frente, né? E foi uma experiência muito interessante essa atuação, porque nós, principalmente eu, falando por mim, eu aprendi a aplicar a oratória de uma forma muito mais intencional, não para palestrar. Antes, eu já tinha visto os benefícios da oratória na minha vida pessoal, porque eu sou extremamente tímido. Então, tem gente que duvida, mas eu sou muito tímido, eu fico suado, eu fico tremendo, eu fico nervoso, dor de barriga. Eu dormi muito mal essa noite. Então, tem gente que fala, poxa, Léo, dá pra destratar ali, casei. Isso é sério, isso é raro. Eu fico nervoso, eu fico ansioso, mas a oratória foi me mostrando que existe técnica, que existe estratégia, e que mesmo que eu não me sinta tão bem assim, previamente, eu consigo performar legal depois. E depois que você começa a falar, depois que você está exposto, vai acostumando. Se você está bem treinado, você vai acostumando, vai acalmando. Então agora eu já estou muito mais calmo. Tá? Dormi mal à noite, mas está tudo certo. Essa noite agora eu vou dormir bem, está tudo certo. Então eu fui vendo os benefícios da oratória na minha vida pessoal. Na escola, eu pude me relacionar melhor. Eu falo que eu só estou casado hoje por causa da oratória. É verdade. Senão, a Mariana, nós nos encontramos num congresso da Unesp, em Águas de Lindóia. No primeiro dia, assim, no evento da abertura do congresso, estava todo mundo num barzinho, eu vi a Mariana numa mesa e ela estava junto com uma amiga que estudou comigo aqui. Eu vi a Mariana e falei, puxa, bonita aquela menina, né? O Leonardo jamais chegaria naquela mesa. Eu ia fingir que eu nem tinha visto a minha amiga, eu ia ficar quietinho ali no meu canto. Mas aí criei coragem, fui falar com a minha amiga, perguntei para ela, falei, qual que é o nome dessa sua amiga? Aí ela falou, Mariana, e o resto é história. Então, eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade. Primeira vez que eu vim no GEB aqui como convidado, eu peguei meu copinho de café, meu pão de queijo, fiquei lá no canto. Eu tenho essa dificuldade de me expor, de conversar com pessoas, mas a oratória foi me ajudando nisso. Então, esse foi o primeiro benefício da oratória. Depois, na faculdade e depois nessa atuação com a Rinodê, eu fui observando o poder da oratória também profissionalmente. Então, na faculdade foi me abrindo portas, oportunidades, e na Rinodê eu fui aprendendo a vender.
aprender a vender um produto que eu não conhecia, que não era da minha área. Pô, da noite pro dia eu tenho um perfume para vender. Eu não sou perfumista, eu não entendo de perfume, de cosmético, enfim. E a Renaudet me deu uma experiência muito positiva também, que foi muito dolorosa, mas foi vencer o preconceito. Então, primeiro que as pessoas já têm um certo preconceito com vendas, com vendedores. E segundo, que as pessoas têm preconceito, e não é um problema das pessoas, não é uma crítica, porque eu tive esse preconceito no começo também, é por ignorância, com o modelo de negócios. Quando meu pai falou que um amigo dele tinha apresentado a Renaudet, assim, assado, eu fui pesquisar na internet e falei, pirâmide financeira. Meu pai está se lascando com 50 e poucos anos, vai estragar a reputação dele. Na época, meu pai era vereador na cidade, inclusive. Falei, arrebentou a reputação do meu pai. Teve uma noite que eu não dormi, porque uma mulher falou que era crime o que eu estava fazendo e tal. Eu fiquei estudando, pesquisando informação, fui pesquisar artigo do Ministério da Justiça para entender o que era, da CVM, enfim. E fui me preparar. Mas por que eu fui me preparar? Porque na oratória a gente aprende que nós temos que antecipar as perguntas e as objeções. Então eu sabia que se eu fosse encontrar alguém que viesse me atacar, entre aspas, eu tinha que ter a resposta na ponta da língua. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando você prepara uma objeção, uma pergunta, aí ninguém mais faz essa pergunta para você. Aí ninguém mais falou para mim que Renaudet não ia dar certo, que era errado, que era pirâmide. Se pensava, não falava, mas não, né, não verbalizava na minha frente. Então foi uma experiência muito positiva, porque eu aprendi a vender, aprendi a liderar equipes, conduzir pessoas, apagar incêndios, resolver problemas e enfrentar esse estigma que a empresa tinha naquele momento. É curioso que hoje tem gente que até fala, pô, achei que a empresa nem existia mais, nunca mais tinha ouvido falar. Então, tem fases, né? As empresas têm fases. E aí, na minha experiência com a Renaudet, a oratória me ajudou nesse sentido. A Renaudet, ela tem IPO? Não, Não chegou a ter IPO, né? Eu sei que ela é muito grande. Não, mas IPO não tem, eu não sei se vai ter. Confesso que nesse momento, como é uma empresa familiar, os fundadores estão vivos, eu não sei, eles nunca citaram nada disso. Ainda ela está bem centralizada ali na família. E aí até a expansão internacional da empresa, a gente estava junto, então a gente começa a aprender a falar espanhol, inglês, foi uma experiência muito positiva para mim, para Mariana, para meu pai, nós aprendemos muito com isso. E, enfim, nós vamos completar 10 anos agora com a empresa. Mas não é hoje a minha atuação de frente, não é aquilo que eu comunico para as pessoas e nem como eu me posiciono. Mas eu gosto sempre de citar quando eu tenho oportunidade, porque eu sou muito grato pela oportunidade que me foi dada, pela estrutura que a empresa deu, nos bons e nos maus momentos. Na pandemia foi maravilhoso, por exemplo. Aqueles 6, 7 meses que a gente não saiu de casa. Foi maravilhoso, a certeza de ter dinheiro em casa, enfim. E aí, na pandemia, então, eu tomo a decisão de me posicionar como professor de oratória e, como eu já disse, estruturar minha metodologia e começar a montar os meus produtos. Legal, mas então uma jornada, eu fui pensando alguns detalhes aí, né? E eu acho que é importante até depois a gente tratar sobre isso aqui também, porque tem muito empreendedor aqui, nós temos o caso da Cibele aqui, que também falou, da transição, né? Tem muito empreendedor que às vezes no meio da jornada ele descobre que, cara, meu coração tá batendo por outra coisa, só que ele não muda de área porque talvez o outro vai julgar, porque o que os outros vão pensar, vai pensar que quebrou, vai pensar que faliu, né? E eu acho sempre eu sou sempre votante por dar um parabéns às pessoas que alteram a jornada no meio dela, porque a vida é muito curta para a gente ficar numa jornada infinita fazendo uma coisa que talvez já o coração não está mais nela, né? Então, parabéns por isso. Agora eu quero te fazer algumas perguntas específicas sobre oratória, porque isso aqui dá pano para manga, né? Você falou que oratória é bom porque consegue achar o parceiro de vida, né? Bom. Como é que você acha que a oratória hoje ela impacta os resultados financeiros de uma pessoa? Dá para a gente filosofar bastante, mas eu acredito que eu parto da premissa, uma filosofia que eu tenho de vida, que diz que bons relacionamentos geram bons negócios. Ponto. Então, em qualquer área, não é só um negócio empresarial, não é só um negócio onde tem um retorno financeiro. Então, se eu crio um bom relacionamento com você, com o Osmar, com a Nildo, com a Tamires, com o Paulo, enfim, em algum momento a gente pode gerar algum bom negócio. E não é necessariamente um negócio, uma empresa. A gente pode se ajudar, a gente pode... E o bom relacionamento não é criar amizade. Pode ser que a gente nunca seja amigo, a gente nunca vá visitar a casa um do outro. Mas tem um bom relacionamento, respeito. Quando a gente se encontra, a gente tem um bom papo, a gente se gosta, enfim.
E a base de todo relacionamento é a comunicação. Então, claro que eu puxo a sardinha para o meu lado, mas eu falo que a comunicação é a base da construção de qualquer empreendimento. Eu acredito nisso. Não que as outras esferas não sejam importantes, mas eu não consigo enxergar uma boa organização empresarial, mesmo que seja uma organização de uma única pessoa, ter um fundamento e ter chance de crescer de forma saudável sem que essa pessoa tenha uma boa comunicação com clientes ou com os prospectos no primeiro momento, com os leads, com fornecedores, com possíveis parceiros, porque as portas são abertas quando a comunicação existe. Então, como eu disse, a minha dificuldade, eu venho aqui no GEB, fico lá no cantinho, no meu primeiro encontro, fico quietinho, retraído. É a minha tendência. Se o Leonardo, no natural, ficaria assim. Mas eu sei que se eu ficar assim, nenhuma oportunidade vai surgir para mim. E aí eu vou ficar como um coitadinho, como ninguém me dá chance, ninguém me nota. Então eu preciso estar à frente, eu preciso me expor. Muitas vezes correndo o risco de errar, correndo o risco de passar uma vergonha, porque faz parte. Correndo risco não, a palavra está errada. Assumindo o risco. Correr risco é de quem está despreparado. Quem está preparado assume alguns riscos. Eu estou assumindo o risco aqui de talvez falar alguma besteira, mas eu estou confiante de que o nosso papo vai ser positivo. Então, o empreendedor tem que assumir diversos riscos, né, em diversas áreas. E eu acredito que a boa comunicação vai embasar esse empreendedor, esse negócio, a abrir portas no mercado, seja com pessoas físicas, seja com pessoas jurídicas. E hoje a gente tem ainda a possibilidade do empreendedor se vender 24 horas por dia. Você fala muito disso aqui, sobre o Instagram, os números no Instagram do Jerry, por exemplo, o canal do YouTube. Então, nós temos ferramentas que trabalham por nós hoje. Se nós fazemos um vídeo e postamos na rede social, a gente está fazendo qualquer outra coisa e alguém está assistindo o nosso vídeo. E essa pessoa que assistiu o nosso vídeo pode gostar, pode se interessar, pode se conectar com a gente. Então, o empreendedor que só fica dentro da loja, só fica atrás do balcão, só fica dentro do escritório, ele não significa que ele não vai ter resultado, mas ele perde uma grande oportunidade de se vender 24 horas por dia. Ontem eu estava vendo um post no LinkedIn, me fugiu o nome do rapaz agora, mas ele tem uma empresa de tecnologia e o post dele era sobre o CEO que não produz conteúdo. E aí ele falou assim, é comum que os CEOs, por conta do cargo e tal, fiquem só no planejamento estratégico, fiquem só nos bastidores e tudo mais. Talvez grandes empresas faça sentido, mas empresas menores, ele falava que é importante que o CEO produza conteúdo, seja para o LinkedIn, para o Instagram, para o YouTube, porque o CEO normalmente, ou o fundador, é quem conhece mais do negócio, conhece mais da área. E aí ele apresentou os números. O último ano, de 2024, que 90% do faturamento, salvo engano, 90% do faturamento dele veio a partir de conexões que começaram nos conteúdos que ele produzia. E aí conteúdo por escrito, e aí a gente precisa da escrita persuasiva, do copywriting, como a Mayara sempre ensina. A gente precisa dos vídeos bem feitos, bem roteirizados, bem falados. Então, existem diversos tipos de conteúdo que precisam de uma boa comunicação para atingir o público certo e para gerar essa conexão. Então, a comunicação, para quem quer melhorar os seus resultados financeiros, é fundamental. Seja desde o atendimento atrás do balcão, atender bem o cliente, com um sorriso no rosto, olhando no olho do cliente, usando um script legal de atendimento, de quebra de objeção, de muitas vezes, como você falou na semana passada e no Black, de às vezes fazer um upsell, um downsell, um cross-sell, mas também nas redes sociais, para que esse empreendedor continue se vendendo 24 horas por dia, para que ele não dependa somente das indicações, que são poderosíssimas, talvez a melhor forma de divulgação que existe ainda hoje, o boca a boca, mas para que ele continue se vendendo e para que ele também tenha a possibilidade de ser indicado pelas redes sociais, que é o compartilhamento, o envio, uma repostagem nos stories e etc. E qual que é a maior dificuldade que você enxerga hoje ao lidar com pessoas, né, que estão em busca de ter uma comunicação mais assertiva? Qual que é a maior dificuldade que você enxerga que as pessoas têm hoje com relação à comunicação? É começar, tem medo de falhar em público, elas se prendem muito por que o outro vai pensar. O que você enxerga das pessoas hoje, assim, as maiores travas aí? A maior dificuldade, o maior desafio das pessoas? Bom, de uma forma geral, existem até pesquisas que apontam isso, que as pessoas, que o medo de falar em público é maior até do que o medo de morrer. Tem uma pesquisa realizada por um veículo britânico que aponta isso. Em 2015 eles pesquisaram lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra,
e analisaram que as pessoas tinham mais medo de falar em público do que medo de morrer, do que medo de ter problema financeiro, enfim. Eu tenho pessoas na minha família que falam isso. Falam, me fala, pede para fazer qualquer coisa, mas não me dá um microfone na mão. E eu concordo com o que você disse. Não é medo de falar em público, é o medo de falhar em público, é o medo de ser exposto ao ridículo, é o medo das pessoas darem risada, é o medo das pessoas ridicularizarem. Eu acredito que esse é o maior sentimento. Talvez as pessoas não coloquem isso como a maior dificuldade, porque tem muita gente que também tem vergonha da vergonha. Ela não assume que tem essa vergonha, que tem esse medo, tem essa dificuldade. E aí, normalmente, a pessoa coloca outros empecilhos na frente, como, por exemplo, a correria. A minha vida é tão corrida, eu não consigo pegar o celular e gravar um vídeo. Mas tem que preparar o conteúdo, eu não tenho tempo para isso. Eu não sei mexer direito na plataforma, no YouTube, no Instagram, onde quer que seja. Então, as pessoas têm uma tendência maior de colocar esses empecilhos na frente do que assumir o seu medo, a sua dificuldade interna. Porque para falar em público, nós precisamos de duas bases bem fortalecidas, a base emocional e a base estratégica. De nada adianta a pessoa fazer um curso de oratória, e tem excelentes cursos de oratória no mercado, ela entender todas as estratégias e técnicas, mas a base emocional dela está abalada. Ela não vai conseguir performar. Não sei se vocês já viram, algumas pessoas têm me mandado isso no direct ultimamente, um vídeo de 2014 do Michael A., que é o diretor Puxa, como é que é o nome daquele filme? Os Transformers, isso. Vocês já viram esse vídeo do Michael Bay, num evento da Samsung? Miriam já viu? Já viu, Pedro? Você viu? Não me lembro. Então vou dar um spoiler para vocês. A Miriam me corrija se eu falar mentira aqui. É um evento da Samsung, eles estão lançando uma televisão, aquela televisão de tela curva, acho que foi em 2014. E aí chamam o Michael Bay no palco para ele falar, né, eu acredito que a ideia era falar como que a televisão da Samsung ia melhorar a experiência do telespectador, vendo os filmes, etc. Ele começa a falar e o teleprompter falha. Deve ter sumido da tela, deve ter desligado, deve ter apagado. Ele começa a gaguejar, ele tenta continuar, ele fala umas frases meio desconexas, e aí ele desiste. Ele solta o microfone e vira de costas para a plateia. Aí o mestre de cerimônias ali, o entrevistador, tenta ainda conduzir, chamar ele, faz uma pergunta, Michael Bay tenta responder a pergunta, e aí ele desiste, vai embora, ele sai do palco, no meio do evento. Vai embora, porque ele não consegue performar ali na frente da plateia. Um cara famoso, um cara bem conhecido, um cara bem sucedido, um cara respeitado. Então as pessoas têm essa dificuldade realmente de se expor. Então eu acredito que não é o que a maioria das pessoas me fala, mas eu acredito que no íntimo de todo mundo, esse medo de se expor ao ridículo é o que mais atrapalha as pessoas de realmente se exporem. Não ao ridículo, mas de compartilhar o seu conhecimento, de falar do seu negócio, de compartilhar algo positivo. Às vezes não quer falar do negócio, mas, poxa, trazer uma reflexão, como você sempre diz. A frase da semana que a gente posta no story pode impactar alguém que está lá em casa que precisava ouvir aquela frase. O vídeo que você deixa de fazer, às vezes com uma reflexão de uma passagem bíblica, de um livro que você está lendo, de uma reunião aqui do GEB, ou mesmo sobre o seu negócio, esse vídeo que você não faz deixa de impactar alguém que talvez precisaria ouvir aquela mensagem. Então, uma entrevista, um talks que você recusa de fazer, qualquer oportunidade de falar em público é bem-vinda, desde que a pessoa esteja minimamente preparada para aquilo e com uma base emocional trabalhada, talvez não a mais sólida do mundo. Por exemplo, a minha base emocional, ela sempre tenta fraquejar, como eu disse para vocês. Eu tenho sentimentos ruins ainda, mas a gente precisa continuar trabalhando para que o nosso emocional nos ajude e não nos atrapalhe. Perfeito. Muito bom. Me veio uma coisa aqui enquanto você estava falando, talvez seja uma questão que muita gente pense, né? Eu percebo que tem muita gente que, quando vê aqui alguém fala, mas ele fala bem, né? Mas ele tem a oportunidade porque ele fala bem. Mas eu acho que todo mundo pode também falar bem, né? Se você fosse dar hoje 3 dicas, assim, para uma pessoa que está precisando melhorar a comunicação dela, eu sei que tem N fatores, mas 3 dicas poderosas para essa pessoa fazer o exercício, por exemplo, que dicas seriam essas? 3 dicas. Deixa eu pontuar, então, para eu não me perder. Primeira coisa, hoje a gente tem uma ferramenta poderosa nas nossas mãos, que são celulares. Todo mundo aqui tem celular? Sim? Ok. Todo mundo tem essa ferramenta hoje.
E ela é poderosa porque a primeira dica é você treinar constantemente a sua fala, o seu roteiro. Seja um roteiro de atendimento de cliente. Ou como é que eu estou atendendo as pessoas que vêm na minha loja, na minha empresa? Como é que eu estou abordando essas pessoas? Eu vou treinar esse roteiro, eu vou ficar falando constantemente. Eu vou me atender. E aí você tem a oportunidade de se gravar e se assistir. Só que isso é trabalhoso, a maioria das pessoas não faz isso, porque dá trabalho posicionar o celular, se gravar, depois aí você fala 5 minutos, você tem que se assistir por 5 minutos, já são 10 minutos de exercício, então a maioria das pessoas não faz. Quem fizer vai ter uma vantagem competitiva. E é poderoso o celular porque eu cresci vendo meu pai falando no espelho. Quando eu era criança, eu lembro do meu pai, terminava o Jornal Nacional, meu pai dava tchau para todo mundo, ele ia, se trancava no quarto, e eu começava a ouvir meu pai falando alto no quarto, e ele falava com a Dona Maria, com o seu João, ele respondia pergunta, ele trocava ideia, e era sempre antes de palestras. Então meu pai treinava as palestras olhando para as paredes, e passava a palestra inteira lá dentro do quarto. Eu faço isso ainda hoje. Hoje eu faço também, sempre que eu tenho uma palestra para fazer, não fiz aqui pro Talks, que a gente não planejou grandes coisas, e é legal o freestyle também, mas sempre que eu tenho um evento, uma palestra, uma live, vou fazer uma live no Instagram, eu treino antes sozinho, me filmando ou me olhando para o espelho. Então essa é a primeira dica. É você saber o que você tem que falar e treinar constantemente. Muitas pessoas têm uma dificuldade de dicção. A voz é a embalagem do presente. A mensagem é o presente que a gente vai entregar para o público. A voz é a embalagem. Então a variação de voz, de velocidade, falar às vezes um pouquinho mais rápido, ou às vezes falar mais pontuado para destacar informações. Falar alto, falar devagar, porque às vezes você tem um segredo, você tem uma informação valiosa. Essa variação de voz é a embalagem do presente. Mas principalmente a dicção. Então tem muitas pessoas que no costume de falar no dia a dia, acabam enrolando palavras, comendo letras. Então tem pessoas que muitas vezes, às vezes até por sotaque, então eu percebo isso por não ser um botucatuense, eu percebo às vezes o sotaque aqui do interior. Às vezes as pessoas comem algumas letras, dependendo da região, tá? Dependendo da cidade. Mas tem gente que não fala plural. Então, eu fui num lugar... Ontem eu estava falando com corretores, estava dando uma aula para um grupo de corretores. Deu o exemplo da casa. Olha, essa casa aqui tem 3 quartos, tem uma garagem com vaga para 2 carros, tem 3 salas, enfim. A pessoa come letras e ela nem percebe. Às vezes o gerúndio, ela engloba o gerúndio, né? Ela não fala o EITO. Então, vamos andando, não fala vamos andando, enfim, tem diversas questões. A segunda dica é essa, é treinar a sua voz, de preferência a sua dicção. Um exercício legal para treinar a dicção, eu gosto muito de fazer com as crianças, quem tem criança em casa pode até aproveitar para fazer, é trava-língua. Vamos fazer trava-línguas vai te ajudar, e vai te ajudar a identificar também onde que mora a sua dificuldade. Por exemplo, um trava-língua que eu sempre tive muita dificuldade foi casa suja, chão sujo. Vocês conseguem falar? Casa suja, chão sujo. E falar rápido, casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo. Eu falava casa xuxa, chão sujo, enfim, é uma bagunça. E aí eu fui treinando, por exemplo, esse pequeno trava-língua, porque eu percebi que eu tinha essa dificuldade com S, som de S, Z, CH, X, né? E aí eu fui treinando, por exemplo, esse pequeno trava-língua, que me ajuda hoje a falar um pouco melhor. Tem gente que tem dificuldade no R, tem gente que não consegue falar o rato roeu a roupa do rei de Roma, enfim. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E aí você brinca, você joga no Google, você acha um monte de trava-língua e você vai brincando, você se diverte. Né? Então, é uma segunda dica interessante. As 2 dicas envolvidas aí no treino. Tanto o treino do discurso, quanto o treino da dicção, né? Da brincadeira aí. E a terceira dica é ser intencional, sim. Porque todos nós somos comunicadores, todos nós falamos, desde criança. A minha filha de 3 anos fala muito bem. Meu filho de 8 meses não fala, mas se comunica muito bem. A sua filha, não sei se ela fala ainda, mas ela se comunica desde quando ela nasceu. Você identifica o choro, identifica o rosto, enfim. E a gente, muitas vezes, acredita que, por já estar vivendo desse jeito, já estou caminhando, meu negócio está caminhando, já estou faturando, e a vida já está rolando desse jeito, eu não preciso melhorar minha comunicação. Todo mundo me entende. E é o que a maioria das pessoas pensa. Então, a média das pessoas pensa desse jeito. Quem é excepcional, quem quer se destacar, acaba lapidando algumas habilidades, dentre elas a comunicação. Então, se você começa a falar de forma intencional, de propósito, a sua comunicação vai ser muito mais assertiva. Porque eu tenho, por exemplo, uma intenção de estar aqui no Talks. Eu fui convidado pela Adriana, pelo Pedro,
Mas eu não vim aqui só para bater papo. Eu vim com uma intenção de vender os meus serviços. Nossa, que coisa feia, eu já fui lá para vender. Tá tudo certo. Tem muito empreendedor que tem medo de vender, tem vergonha de vender. Eu tô aqui para divulgar os meus serviços. Se alguém quiser me contratar, legal, maravilha, vamos caminhar juntos. Se não quiser, tá tudo bem também, faz parte do game, faz parte do negócio. Mas tem muito empreendedor que vai falar, às vezes, com o cliente ou vai em eventos e não tem uma intenção clara. E aí acaba perdendo grandes oportunidades. Fala de qualquer jeito e perde grandes oportunidades de atingir um objetivo, mesmo que esse objetivo não estivesse claro. Então você precisa ter intenção ao se comunicar. Eu quero vender alguma coisa, então eu vou construir um discurso, eu vou falar na intenção de vender. Eu quero simplesmente educar as pessoas, eu vou falar nessa intenção. Eu quero me relacionar, por exemplo. As minhas primeiras reuniões de GEB, eu não vim para vender, eu vim para me relacionar. Então, quando eu conversava com alguém, eu não conversava já tentando vender, eu conversava querendo conhecer a pessoa, tentando entender o negócio da pessoa. É relacionamento. A venda é posterior ao relacionamento. Eu quero comover as pessoas, então eu vou estruturar a minha história aqui. Quando o Pedro me fizer uma pergunta, eu vou trazer mais emoção na minha história, porque todo mundo tem história emocionante. É só saber contar. Eu vou trazer emoção na minha resposta aqui para fazer todo mundo chorar, porque a minha intenção é comover as pessoas. Então eu preciso ser intencional. Todos nós somos comunicadores e todos nós temos a oportunidade de sermos oradores, porque a oratória nada mais é do que a arte de falar em público. Todos nós falamos em público. Em casa, todo mundo fala em público. Eu tenho 3 públicos diferentes na minha casa, na verdade, um público que se divide em 3. Meu filho de 8 meses, minha filha de 3 anos, minha esposa de 33 anos. São públicos completamente diferentes, apesar de ser a minha família. Quando eu falo com a minha esposa, eu falo de um jeito. Quando eu falo com a minha filha, eu falo de outro. Quando eu falo com o meu filho, eu falo de outro. Porque são pessoas diferentes. Eu tenho que respeitar o meu público. O Leonardo, que está falando aqui agora, respondendo o Pedro, falando com vocês, falando no YouTube, é completamente diferente do Leonardo que conversa com a esposa em casa. Porque aqui eu estou sendo intencional. Preciso que a minha comunicação seja clara, faça algum sentido para vocês. Então essa é a terceira dica. Primeira, treinar o seu discurso. Segundo, treinar a sua voz, de preferência, a dicção. Terceiro, ser intencional sempre. Quando você for abrir a boca para falar, pensa, qual é o meu objetivo neste contexto? O contexto é rei, sempre. Você precisa se adaptar ao contexto. Qual é o meu objetivo neste contexto? E falar pensando nesse objetivo, para que esse objetivo tenha mais chance de ser atingido. O contexto é rei. Duas coisas que você já falou são sacadas, né? Nota aí, o contexto é rei. Quantas calorias um ser humano deve comer? 2.000. Depende qual contexto. Né? Se ele vai participar do Ironman, é 10.000 calorias. O contexto é rei. E a outra, tem gente que tem vergonha da vergonha. Isso é muito bom. Cara, eu percebi que... Sabe uma ferramenta que corrige minha dicção? Quando eu gravo o vídeo e vou legendar ele, a legenda mostra onde eu falo errado. Aí eu percebo que a maior palavra que eu erro é você. Aparece C, que eu acho que na hora que eu falo C. Você vai lá. E aí ele pega C. E aí eu vejo onde está o erro de palavra, é onde minha dicção não foi boa. Então, legendar os seus vídeos pode ajudar, né? Você descobrir onde tem alguma questão ali. Dá para perguntar para alguém também o que você acha, né? Mas acho que a legenda me ajudou bastante. Outra coisa que me ajudou bastante, embora a gente não citou a palavra aqui especialmente, mas você meio que permeou o caminho ali, é a vulnerabilidade. Eu acho que as oratórias mais cativantes para mim são as oratórias com naturalidade. Por exemplo, por que eu gosto do freestyle aqui? Porque se a gente combina o game antes, fica tudo muito maquiado. Parece que a gente combinou a pergunta, combinou a resposta, fica parecendo que a gente no final está com algum interesse escuso de vender alguma coisa para a pessoa, que não teria nenhum problema, mas eu gosto do freestyle porque a gente sente quem a pessoa é, a verdade da pessoa naquele momento. E eu senti que, para mim, quando eu comecei a me orgulhar da minha história de vida, comecei a contar minha história de vida com mais leveza para as pessoas, que é vulnerabilidade, né? Melhorou minha oratória. Não me considero uma pessoa que tem oratória, acho que talvez mediana, mas eu acho que quando a minha naturalidade aumentou, quando eu trabalhei em minha vulnerabilidade, porque eu não posso falar sobre as minhas falhas? Porque eu não posso falar sobre os meus defeitos, os problemas que eu passei? E aí eu percebo que o exercício da vulnerabilidade deixa você uma máquina, realmente, porque conecta com a dor das outras pessoas. As pessoas prestam muito mais atenção quando você fala, quando ela sente, ele é gente como a gente. Né? Então eu percebi isso em mim, né? Mas suas dicas foram valiosas, essas 3 coisas.
Eu não treino na frente do espelho, mas eu fico, tipo, dentro do carro. Eu travo ali dentro do carro a porta e fico conversando comigo mesmo, tal, pensando. É muito importante fazer isso mesmo. Muito bem. Posso só fazer um adendo? Você falou da vulnerabilidade, Pedro, e eu concordo plenamente com você, que a vulnerabilidade conecta muito com as pessoas. É o que você disse, as oratórias mais cativantes que você conhece têm um pouco dessa vulnerabilidade. Uma pesquisa da professora Brené Brown, tem um vídeo no TED dela, tá? Quem quiser procurar, aqueles TED Talks, tem um vídeo muito legal dela, que ela fala do poder da vulnerabilidade. As pessoas se conectam mais, a palavra não é essa, mas elas confiam mais em quem demonstra uma certa vulnerabilidade. Principalmente nas redes sociais. Falo muito isso para quem vai produzir conteúdo nas redes sociais. Porque a gente tem a tendência de só postar o que está perfeito. Não só posto os sorrisos, as alegrias, as conquistas. O vídeo tem que estar perfeito, não pode ter erro para eu subir o vídeo. A minha legenda lá mostrou que eu não falei o você, tá C. Posta sim, não tem problema nenhum. Porque não tem que estar perfeito tudo. Por mais que a oratória seja arte, mas o que o Pedro falou é justo. A arte, ela só é arte quando tem o toque do artista. Então, se a gente vê um quadro de Picasso, a gente identifica que é um quadro de Picasso e que esse quadro é diferente daquele outro que é de Van Gogh, porque eles têm tracejados diferentes, estilos diferentes. E a comunicação também. Nós precisamos externar a nossa autenticidade. E a nossa autenticidade está extremamente atrelada à vulnerabilidade. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho medo de falar em público, vergonha, ansiedade, nervosismo, que eu durmo mal, normalmente as pessoas ficam surpresas e se conectam. E aí elas se abrem também. Porque elas falam, pô, que legal, eu não sou um extraterrestre, não sou um alienígena. O problema não está comigo, é comum isso. Se o professor de oratória tem problema com isso, imagina eu, né? E eu falo para as pessoas, eu nunca vou prometer para ninguém, não sei se alguém consegue. Eu não consigo e nunca vi ninguém conseguir. Fazer você perder o medo de falar em público, perder a timidez. Eu não prometo para ninguém que você vai perder. Você vai dominar esses sentimentos, porque esses sentimentos são naturais do ser humano. São sentimentos saudáveis, inclusive. O medo é saudável. Que bom que você tem medo. Você não vai despreparado falar em público. Você não vai falar qualquer abobrinha. Você vai minimamente se preparar, prestar mais atenção, estar mais focado. Então, não se sintam mal. Quem tem esse tipo de sentimento, não se sinta mal. Dá para trabalhar e dá para dominar. E apesar desses sentimentos, dá para você performar perfeitamente, maravilhosamente bem, apesar da sua vulnerabilidade. Porque ninguém melhor do que você para falar sobre o seu negócio, sobre a sua área de atuação, sobre a sua história. E todos nós, temos pelo menos uma história boa de vida para compartilhar. E todos nós temos pelo menos uma lição importante para ensinar. E todos nós temos muito para aprender. Então, se todos nós temos muito para aprender, precisamos de mais professores para compartilhar, para ensinar. Perfeito. Você acredita que as pessoas têm mais dificuldade, não sei se essa seria a expressão, porque elas ficam se comparando umas com as outras? Tem que ser, com certeza. Não, com certeza. Sem dúvidas. E eu, por exemplo, sofro muito disso. Porque eu estou sempre me comparando. Mas não é uma comparação saudável, é uma comparação competitiva. Lá no WCC eu coloquei competitividade como os valores. E isso me faz mal. Eu me comparo muito na questão da competição. Nossa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que falar melhor, eu tenho que estar sempre melhor. E isso é ruim. Mas uma comparação boa, que eu incentivo todo mundo a fazer, e aí por isso que é legal se gravar, fazer vídeos de você mesmo, é se comparar com o eu do passado. Então, sempre que eu vejo meus vídeos antigos no Instagram, Facebook, YouTube, eu falo, nossa, que porcaria de vídeo. Como é que eu postei esse vídeo há 1 ano? Mas isso é bom, porque a gente está evoluindo. Então, o meu objetivo é, em 2026, olhar os vídeos de 2025 e achar uma porcaria. Olhar esse Talks aqui daqui uns 6, 7 meses e falar, nossa, que lixo, o que eu fui fazer lá? Porque é importante a gente perceber essa evolução em nós mesmos. E a comparação com os outros, ela é negativa quando realmente entra essa questão da competitividade, que é uma falha que eu tenho. Mas você pode usar a comparação ao seu favor no sentido da modelação. Então, você olhar pessoas que você admira da sua área ou de áreas correlatas e modelar, por exemplo, a comunicação delas. Eu tenho não é uma dificuldade, eu tenho um desafio que é não imitar o meu pai. Quando eu comecei a falar em público, na faculdade e tal, eu percebia que eu falava imitando o meu pai. Você sabe quem é o pai dele? Sabe? Alguém sabe? Muito bom, cara. Meu pai deve estar xingando aí, daqui a pouco. Tava vendo os vídeos do pai dele falando sobre educação financeira. Eu quase comprei o curso dele aqui, tem lá. Muito bom, muito bom. Meu pai, João Elias, ele
como ele tem a empresa, o Instituto 2P, desde 1999, então eu sempre vi ele falando em público, dentro de empresas, nos eventos dele e na igreja, principalmente. Então, meu pai aprendeu a falar em público na igreja católica, sendo pregador, catequista. Meu pai quase foi padre, graças a Deus que ele não foi padre, senão eu estava aqui hoje. E meu pai é sempre muito tímido. Meu pai veio da roça, e do Paraná, numa cidadezinha chamada Santa Cecília do Pavão. Alguém conhece? Ninguém conhece, só quem nasceu lá mesmo. Meu pai veio da roça, muito tímido e tal. Então eu acompanhei meu pai nesse processo, até na evolução dele. Hoje ele está muito melhor do que ele era. E aí eu sofria também com isso, de querer imitá-lo. E eu tenho um desafio maior ainda, que todos nós temos, que nós temos os trejeitos dos nossos pais, normal. Então, às vezes eu mexo a mão, eu faço um movimento com a mão, eu vejo meu pai, eu vejo meu avô fazendo movimento, é maluco isso, né? Então eu preciso modelar o meu pai, preciso modelar outros palestrantes que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto muito do Joel J falando, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella falando, eu me identifico com esses perfis, e aí eu busco modelar algumas questões. Por exemplo, uma pessoa que eu sei que você conhece muito bem, todo mundo que conhece, né? Eu tive a oportunidade de aprender com ele quando eu comecei a trabalhar com a Rino dele. Ele era o grande líder de uma empresa concorrente do mesmo segmento, que é o Caio Carneiro. Mas o Caio Carneiro não faz o meu perfil de comunicação, então dificilmente eu modelo o Caio Carneiro. Admiro, aprendo, mas eu não modelo. Mas o Joel J eu já consigo modelar, eu já me identifico um pouquinho mais. Então é importante, esse tipo de comparação é saudável. Hoje, para você, quem que é o... Assim, você olha e fala, cara, é a oratória desse cara que eu ouviria o dia inteiro. Tem vários. Tem vários. Fugiu o nome dele agora, mas tem um cara britânico. Primeiro que o britânico tem um inglês sofisticado, né, bonito, mas fugiu o nome dele agora. Eu vou procurar e vou mandar para vocês. Tem um vídeo muito legal, também é um TED Talks, de 10 minutinhos, fenomenal, fugiu agora. Gillian Grinson, alguma coisa assim. Fugiu o nome dele, mas ele é fenomenal. Você escuta ele falando, não dá vontade de parar. Né? Eu assim, sou com o Clóvis, de Balsam. Muito bom também. Eu escutaria o dia inteiro ele falando, pois é, não tente. É muito bom, é muito bom. Eu vou abrir para a galera perguntar, que eu acho que tem muita pergunta a respeito de oratória, mas eu queria antes, já deixa os mics prontos aí para as perguntas, eu queria fazer a minha última pergunta para você. Todo profissional, quando ele está exposto falando do trabalho dele, né, como é o caso aqui, eu gosto de perguntar para essa pessoa assim, tem coisas que a gente gostaria de responder, mas é que as pessoas geralmente nunca perguntam para a gente. Né? Então tem coisas na minha vida profissional que eu gostaria que a pessoa, como é que você fez isso? Mas elas só querem, como é que eu aumento o meu faturamento? Puxa vida, ninguém nunca vai me perguntar. O que você gostaria de falar que as pessoas nunca te perguntam? Você sempre faz essa pergunta, né, no final. Eu não quis pensar nessa pergunta, não preparar a resposta. Então tem que pensar agora. O que eu gostaria que as pessoas me perguntassem e nunca perguntam? Olha, dificilmente... normalmente a pergunta mais clássica é, poxa, legal, Léo, como é que eu faço para falar? Como é que eu faço para vencer o medo, para vencer a timidez? Para perder. Normalmente as pessoas querem perder esses sentimentos, né? Mas uma pergunta que ninguém me fez, ou quase ninguém me fez, não assim, injusta, talvez seja como que eu fiz para... ou como que eu faço, na verdade, para usar a minha comunicação para chegar a mais pessoas. Então, de que forma que a comunicação possa ser uma ferramenta para eu chegar a mais pessoas? Porque, normalmente, as pessoas enxergam a oratória como um fim. Então, eu vou subir no palco e eu preciso ter uma boa oratória para falar. Eu vou ser entrevistado, eu preciso ter uma boa oratória para falar. Mas a oratória nem sempre é o fim, ela é o meio, ela é a ferramenta, como eu disse, se nós formos intencionais, é a ferramenta para chegarmos a um objetivo final. Então, eu acredito que ninguém, ou quase ninguém, tenha me perguntado isso. Como que eu posso usar a comunicação como meio para abrir determinadas portas? Porque eu sei que todo empreendedor aqui tem seus objetivos. Eu tenho objetivo, tenho os meus planos para 2025, eu tenho as minhas metas estabelecidas para eu atingir esses objetivos. E esses objetivos dependem de algumas portas abertas no meio do caminho. Então, como usar a comunicação para abrir essas portas? Por exemplo, uma coisa que eu incentivo muito
as pessoas, incentivo todos aqui a fazerem, que é o que eu tenho feito ultimamente. Eu aprendi com meu pai a fazer eventos, assim como você faz. Os eventos são uma baita de uma oportunidade para você transmitir o que você tem para ensinar e de você se conectar a mais pessoas, pessoas novas e etc. Então, eu acredito que todo mundo tem a oportunidade de fazer um evento. Por que não fazer um evento sobre microverdes? Quem seria o seu público do evento de microverdes? Talvez eu não seria, mas os donos de restaurantes, poderia convidar todos os donos de restaurante de Botucatu e região e fazer um evento, dar uma palestra, conscientizando, ensinando, ou talvez para o público final, como aquela nossa conversa que a gente teve, vai criar um produto para o público final, enfim. Por que não fazer um evento sobre produção de doces, sobre produção de cocada? Talvez ensinando outras pessoas que queiram fazer esse tipo de trabalho também. Todo mundo tem a oportunidade de fazer eventos. Um evento sobre LGPD, nós temos alguns aí que dá para fazer um evento em conjunto, né? Então, assim, tem muita oportunidade. Todo mundo tem a oportunidade de montar a sua palestra, montar o seu curso, montar o seu treinamento. E esse evento não precisa ser só presencial, pode ser online também. Podem ser sequências de lives no seu Instagram, no YouTube. Porque de novo, a maioria das pessoas acha que a oratória é só para quando eu tiver a oportunidade de falar. E você não só pode, como deve criar a sua oportunidade de falar. Seja no seu celular, que ninguém manda em você, você abre a hora que você quiser e você fala. Seja alugando um espaço, como aqui, a Fullwork, fazendo seu evento, montando uma palestra, construindo um evento, tendo aquele frio na barriga. Se vai vir gente, não vai vir gente. E tem outra questão, né, Pedro? As pessoas têm medo de falar para uma galera. Aí, se não vem ninguém, fica triste também. Fala, mas só vem uma pessoa? Pô, falar para uma pessoa é mais fácil. É igual fazer live no Instagram. Eu não faço, porque eu tenho medo. Aí aparece 5 pessoas na live. Foi um fracasso, só tinha 5 pessoas na minha live. Toma banho. Você tem medo de falar para 1000? Fala para 5, tá tudo certo, vai começando. Então, acho que essa seria a pergunta, Gero. Pensando agora, é como usar a comunicação como meio para abrir portas, para atingir os meus objetivos. Perguntas. Ali no cantinho, tem 13 aqui, ó. Na sequência aqui, tem aqui o Paulo, tem a Elis, Priscila. Olha, esse era o Zobedo. Tá aqui ali na lateral, ali, ó. Levantaram a mão aqui, 2 pessoas. Eu tava com medo essa noite de ninguém fazer pergunta, de ser tão chato que ninguém ia fazer pergunta. Ainda bem que umas mãos levantadas. Ou o contrário, todo mundo entendeu tudo, né? Verdade, professora, é verdade. A minha pergunta é o seguinte: nessa minha transição de carreira, eu percebi que eu tenho que o quê? Usar a oratória técnica, tá? Como corretora, no dia a dia mesmo, né? Com o meu cliente, com as pessoas que eu conheço. Mas eu percebo também, e essa é a minha dificuldade, existe uma linha tênue aí entre ter uma comunicação técnica e não ultrapassar isso e ser chato e não criar, por exemplo, uma conexão. Porque eu percebo que quando eu sou espontânea, eu crio uma conexão muito rápida com o cliente. Então, quando eu fico pensando que isso tem que ser técnico, eu acredito que talvez isso uma hora vai chegar meio que natural querer dirigir. Eu perco a minha conexão, porque daí eu fico muito vendedora, vamos dizer assim, do que uma pessoa que tem que criar conexão. Então, assim, a minha pergunta é: como ter essa comunicação técnica sem perder o lado humano que gera a conexão real? Boa pergunta. Sibeli, né? Sibeli. Muito obrigado, Sibeli. Antes de responder sua pergunta, eu vou fazer só um gancho sobre o trecho do que você falou, que pode chegar uma hora que a gente vai falar tão bem, de forma automática, como a gente dirige. Eu espero que ninguém fale assim. Ninguém chegue nesse nível. Nós temos os 4 estágios de evolução da consciência, né? Então, hoje, quem dirige já está no último estágio, que é o competente inconsciente. Nós dirigimos e muitas vezes dirigimos pensando na morte da bezerra. A gente roda 50 km na estrada e nem percebe que rodou esses 50 km. Como é que eu cheguei aqui, né? Ou tem gente que dirige mandando mensagem no WhatsApp, vendo story e tal. Não que eu faça isso, pelo amor de Deus. Mas... E por que eu acredito, eu espero que a gente não chegue nesse nível de competência inconsciente com a comunicação? Porque a gente precisa ser intencional. Então a gente não pode falar no automático, a gente tem que prestar, a gente tem que estar consciente enquanto a gente estiver falando. Para a gente, aí respondendo a sua pergunta, respeitar o contexto. Então, de novo, o contexto é rei. Tem momentos que nós precisamos ser extremamente técnicos, e tem momentos em que a gente não pode ser técnico.
E uma das ferramentas para a gente identificar o contexto não é só de ambiente, mas é de público. Então, é estar atento ao público que você vai atender, ao cliente que você vai atender. Porque a sua espontaneidade conecta com clientes, e aqui eu vou fazer uma suposição, tá, Sueli? Mas não conecta com todos os clientes, porque nem todos os clientes se identificam com o seu perfil, com a sua espontaneidade. Então, vai ter gente que você é espontânea, a pessoa vai se retrair, vai embora, vai comprar de outro. Também não significa que você vai conseguir vender para 100% das pessoas, mas você vai aumentar a sua taxa de conversão. Porque você prestando atenção na outra pessoa, identificando como a outra pessoa age e reage principalmente, você pode modular a sua comunicação. No exemplo que eu dei ontem para os corretores, nessa aula que eu dei, quando eu estava falando até da dicção, falei, então você tem que falar o plural, por exemplo, falar 3/4, 3 carros e etc. Mas, se você estiver atendendo um cliente que não fala o plural, que fala tudo enrolado, que tem gíria, você pode, respeitando o seu perfil, respeitando a sua autenticidade, sua naturalidade, você pode adaptar a sua comunicação para a comunicação desse cliente. Que aí é o que nós chamamos de rapport, fazer um espelhamento. Então, isso também pode funcionar. O que você não pode é criar um personagem. Tá? Então, agora chegou uma pessoa com um tipo de comunicação, com um tipo de sotaque. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui para Niterói disputar um campeonato de basquete. Eu jogava basquete comigo. E aí eu fiquei 15 dias lá em Niterói e comecei a falar igual os cariocas. A gente espelha. É normal a gente espelhar alguns comportamentos. Comecei a falar com sotaque de carioca. Então, eu não preciso criar um personagem, mas eu posso buscar algumas características de espelhamento na minha comunicação para aquele determinado público, para aquele determinado cliente. O cliente que se identifica com você vai ser mais fácil, vai ser mais natural, porque realmente você ser espontâneo, Rui Barbosa dizia que eloquência é espontaneidade. Então, quando nós somos espontâneos, nós estamos trabalhando a nossa eloquência também. E aí gera conexão. Mas preste atenção sempre no público antes de trazer o seu perfil comunicativo à tona. Ali a Ju. Aí depois vem pro lado de cá aqui, ó. Primeiro, parabéns por tudo que você falou. Eu concordo com tudo. Sem dias. Se discordasse, não precisava falar tudo. Inclusive, eu conheci uma pessoa que fez uma mentoria com você e ela mudou da água para o vinho, assim. É gritante ver, até às vezes vejo o vídeo dessa pessoa nas redes sociais, era uma pessoa completamente retraída e que se transformou, tem acho que lutado para se transformar diariamente depois de passar por você. Então, inclusive, eu sei que você está lançando um evento, que caiu o convite, já estou bem com o seu peixe. Obrigado, Pielo. E a pergunta, eu tenho muitos clientes ou potenciais clientes que às vezes têm medo de gravar vídeo, têm vergonha, têm muitas inseguranças, né? Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, ou até para o Leonardo lá de trás, que tinha a insegurança de dar o primeiro passo, de sair da zona de conforto, que conselho seria? Primeiro, obrigado pelo elogio, obrigado pelo feedback dessa preenche também. Eu pensando nos meus primeiros vídeos, nas minhas primeiras exposições, meu pai até falava isso pra mim. Ele falava, poxa, eu admiro a sua habilidade de improvisar. Você pega o celular, abre a câmera ali e já começa a falar. Mas eu digo que até o improviso eu aprendi isso com os barbichas. Alguém aqui lembra dos barbichas? Aquele grupo de improviso? Eu aprendi com eles, que até eles que trabalham com improviso ensaiam, eles treinam. E as pessoas às vezes pensam, mas como é que eu vou ensaiar o improviso? Não tem como ensaiar o improviso, mas a gente só consegue improvisar se a gente tem repertório mental. Se a gente não cria coelho da cartola, o coelho tem que estar lá dentro da cartola pra gente tirar ele. Então a gente precisa de repertório mental. Então o conselho que eu dou para quem quer começar, e pro Leonardo que começou lá atrás, que cometia esse erro, é não se preparar o suficiente para falar. E não é perder horas elaborando roteiros e discursos mirabolantes. Não, mas é pelo menos sentar 5 minutos antes de gravar o seu vídeo e identificar o que eu vou falar, para quem que eu vou falar, como que eu vou falar. É isso, é minimamente organizar a estrutura do seu discurso. Mesmo que não seja um discurso elaborado, mas organizar, vou fazer um story. Quantas vezes eu não fiz story? Lembra quando o story era de 15 segundos antigamente? Quantas vezes eu não fiz story de 15 segundos que eu tive que repetir essa story 10, 15 vezes, porque eu fazia e ficava ruim, fazia e não dava tempo de terminar. Então é planejar, preparar. Você economiza tempo organizando a sua comunicação e depois você fala. Esse seria um conselho para essas pessoas. Aqui.
Bom dia, parabéns e apaixonado por tudo que você falou. Sou super fã também, viu, Pedro, do pai dele. Nossa, já vi muitos vídeos, gosto muito. Obrigado. Hoje, o que eu penso um pouquinho, né, na dificuldade dos funcionários da empresa. Essa oratória dentro do grupo, né? Como fazer para que esse grupo tenha uma oratória perfeita? Teria que fazer um curso todo mundo junto, porque cada um, né, tem o seu conhecimento, tem o seu repertório. Eu vejo assim, eu tenho essa dificuldade na minha empresa. Tem funcionário que tem a tranquilidade para falar, passa com mais tranquilidade. Às vezes, a parte técnica, ela sabe muito, mas na hora de explicar para o cliente, entra assim na forma que não consegue explicar de jeito nenhum. Ele confunde, inclusive, a hora que vai passar, né, confunde totalmente o cliente, não tem jeito. Então, por exemplo, como eu faço no grupo dos funcionários? Eu já fiz alguns trabalhos em empresas, porque normalmente essa dor é comum em todas ou quase todas as empresas. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que todo processo de comunicação é um processo de venda, mesmo que eu não esteja vendendo algo que a pessoa vai pagar com dinheiro. Então, se eu tratar todo o processo de comunicação como um processo de venda, eu me assumo como um vendedor. Eu estou vendendo uma ideia, eu estou vendendo a minha defesa, eu estou vendendo um argumento ou estou vendendo um produto, um serviço. No caso das empresas, na comunicação interna, com esse cliente interno, que é o colega de trabalho, é o chefe, é o subordinado, o liderado, é um pouco desafiador porque envolve também a cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? Se a empresa já tem uma cultura bem estabelecida ou se essa cultura está sendo criada pelos colaboradores. Eu fui numa empresa há uns 2 anos, mais ou menos, que eles tinham um problema grave, que o funcionário mais antigo deles, de 12, 13 anos de casa, dos que começou com eles, um funcionário excelente, mas um funcionário que ele ditava a cultura da empresa. Então chegavam funcionários novos, ele já ia lá, colava, já começava a falar mal, já começava a falar dos problemas e tal, aquelas brincadeirinhas passivo-agressivas e tal. E aí a cultura estava sendo formada pelos funcionários, pelos colaboradores, não de cima para baixo. E aí é mais desafiador ainda, porque se tem uma cultura bem estabelecida, a gente molda mais fácil a comunicação interna e ela vai ser reflexo depois na comunicação com o cliente externo. Então não é só a oratória, é necessário um trabalho até macro, a gente enxergar outras questões também para melhorar esse processo de comunicação. Que é o que você disse, a técnica, o domínio, os funcionários têm, senão eles não estariam lá. Eles têm. Talvez quem é permitido não ter é quem está começando, está sendo treinado e tudo bem. Mas como transmitir, como passar essa informação, e às vezes ali dentro da empresa nem exige uma comunicação técnica, às vezes é um problema. É uma situação que você tem que resolver com o seu colega do lado e que você reage às emoções, estoura, briga e causa ainda um problema maior dentro da empresa. Às vezes nem depende dos termos técnicos da profissão. Então eu acredito que tudo parte da cultura. A partir da cultura dá para se começar a modelar a comunicação desses funcionários. Muito bom. Tinha a Priscila, acertei isso não? É que eu tenho TDAH, desculpa, tá? Tá. Precisa. Aí depois a Mayara disse, pois bom. Agradeço o compartilhar. Eu trabalho com, como eu falei, RH para empresas e pessoas. Então, dentro desse serviço de pessoas, tem muito desenvolvimento, inclusive de comunicação. E uma das coisas que fiz um monte de anotações aqui para colocar dentro também do meu compartilhar com os meus clientes é na parte de se comunicar bem em uma entrevista de emprego, que eu trabalho, inclusive, com simulação de entrevista. E sempre indico a pessoa gravar a apresentação, ouvir de novo até ficar legal. E já anotei algumas coisas para potencializar isso e já agradeço muito. E eu sou muito adepta do autodesenvolvimento. Eu acho que quando a gente faz um curso, uma mentoria, enfim, a gente precisa, de alguma forma, que aquilo tenha recorrência na nossa rotina para que a gente não esqueça, ou não deixe para lá, ou não pare de praticar. Então, eu queria saber de você que tipo de conteúdo você indica para que a gente consuma, para que rotineiramente a gente possa estar desenvolvendo a nossa oratória. Muito se falou, né, por muito tempo, da leitura. Quanto mais você lê, mais você tem vocabulário completo, consegue ter uma comunicação melhor. Mas hoje a gente vive um mundo bem diferente. Então, eu queria saber de você que tipo de conteúdo você indica para que a gente consuma rotineiramente
e potencialize o desenvolvimento da nossa oratória. Obrigado pela pergunta, que a sua pergunta... O pessoal tá bem afiado, é muito bom. E o que você falou primeiro sobre as entrevistas é fundamental mesmo. Eu vejo que, conversando com muitas pessoas que atuam no RH de empresas, nem sempre os melhores currículos são contratados, mas as pessoas que mais bem se apresentam, têm o melhor comportamento. Comunicação é comportamento. As pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. O empreendedor é demitido pelo cliente. Não tem um patrão para demitir, mas é o cliente que demite. Então, o comportamento precisa ser bem ajustado. Eu gosto, na verdade, sim, não tem muito segredo, Priscila, no meu ponto de vista. Tá? A gente pode consumir os 3 formatos de conteúdo que a gente tem hoje, que é a leitura, o áudio e o vídeo. Desde que a gente saiba escolher que tipo de conteúdo que a gente vai consumir. Por exemplo, como eu disse para vocês, eu fiz educação física, eu sou apaixonado por esporte, principalmente por futebol, inclusive torço para o melhor time que existe, que é o Corinthians, todos sabem disso. E eu gosto muito de consumir conteúdo de futebol. Mas quando eu estou vendo um vídeo ou ouvindo um áudio, um podcast de futebol, eu não estou treinando especificamente a minha oratória. É o meu momento de lazer. Como a minha esposa diz, é o meu momento de pinga intelectual. Vou tomar uma pinga intelectual, vou desconectar da profissão e vou ouvir aquilo que eu gosto, o meu hobby. Então, primeiro, escolher o conteúdo que você vai consumir. A leitura não te ajuda a falar melhor, mas, de fato, ajuda a aumentar o seu vocabulário. Então, escolher bons livros adequados principalmente à sua área de atuação. Mesma coisa os áudios e os vídeos. O pulo do gato aqui, na minha percepção, é como você vai consumir esses conteúdos. Então, existe a leitura do livro e o estudo do livro. O estudo do livro é muito mais interessante, com anotações, com marcações, etc. Exige mais tempo, mais paciência, mas é mais interessante. O áudio e o vídeo não podem ser consumidos como a maioria das pessoas consome hoje em dia, que é acelerando. 1x, 2x, 2,5, 3, enfim. Não pode. Porque isso derrete, o Pedro usa essa expressão, né? Derrete o nosso cérebro. A gente precisa ouvir sempre na velocidade normal. Porque depois, quando a gente vai falar com alguém, essa pessoa não vai acelerar a voz dela para atender o nosso gosto, a nossa impaciência, a nossa ansiedade. E eu lembro que quando liberou essa função no WhatsApp, principalmente, já tinha no Telegram, mas no WhatsApp principalmente, eu comecei a usar essa função. Nossa, que maravilha, eu consigo ouvir 2x muito mais rápido. Aí eu percebi que eu comecei a gravar áudios em 2x, extremamente acelerado. Eu ficava sem fôlego no final do áudio. Então é importante a gente manter a naturalidade. Ouvir áudios e vídeos na velocidade normal. Mas vai demorar muito. Mas é o tempo. O dia tem 24 horas. Se o vídeo tem 1 hora, é 1 hora de 24. É normal, não tem nada de errado nisso. O errado é a gente querer acelerar cada vez mais, porque isso gera ainda outros problemas, né? Mas falando na comunicação, prejudica depois a nossa verbalização, porque a gente pode, inclusive, atrapalhar a dicção, querer falar mais rápido, etc. Então, conteúdo. A sua pergunta, respondendo a sua pergunta, é livro, áudio e vídeo. Eu vejo essas três ferramentas como excelentes ferramentas de consumo de conteúdo. Mas o pulo do gato é prestar atenção no áudio e no vídeo, na velocidade que a gente vai colocar. Tom Pizira, podcast é da hora. Nossa. Eu gosto de podcast. Bom, agradecer o conteúdo, né, do Léo. Dizer que sou mentorada, fiz mentoria individual, foi algo da minha vida, né, a forma de comunicar em público, palestrar para várias pessoas. Inclusive, Edu já me colocou em algumas enrascadas, como me avisar que eu ia palestrar 1 hora antes do evento. Então, estar preparado. Os bariguiches, né? Esse aprender a lidar com um improviso muito bacana. E assim como a Júlia, eu tenho alguns clientes que gravam vídeos. Como eu trabalho com copywriting, eu sempre crio um texto persuasivo para que ele siga minimamente aquele roteiro. E também tem pessoas que, além de... Tem pessoas que têm timidez, não querem gravar, mas tem pessoas que falam, não, eu não preciso do roteiro. Eu falo super bem, não tenho vergonha, tá tudo bem. Qual é a diferença entre não ter vergonha de falar e falar da forma correta, tecnicamente bem, e não se perder no que a gente está falando? Primeiro, obrigado pelo depoimento gratuito aqui, mas a gente acerta a comissão, tá? De todas as vendas realizadas aqui dentro. Obrigado pela pergunta também. Vindo de você é sempre uma honra. E essa pergunta é interessante porque a gente conversou sobre isso, né? No nosso último B2B, a gente floreou algumas questões sobre isso. Tem pessoas que, às vezes, têm um perfil mais extrovertido e acham, ou pelo
consciente coletivo acham que as pessoas extrovertidas não têm vergonha e falam bem, e etc. Os introvertidos têm vergonha, na verdade, e não falam bem. Na verdade, a gente tem, por exemplo, um grande introvertido que eu sempre admirei muito as palestras dele, os lançamentos, infelizmente ele não está mais conosco, mas é o Steve Jobs. Steve Jobs tinha um perfil introvertido e eu adorava os lançamentos de produtos Apple. Inclusive, recomendo a vocês assistirem os lançamentos antigos. Ele usava, por exemplo, muitos elementos visuais para apresentar os produtos. Enfim, isso fica para um outro Talks. Mas respondendo a sua pergunta, tem muita gente, como eu citei aqui no nosso bate-papo, que às vezes, por já ter chegado até aqui falando do jeito que fala, acha que não tem problema, acha que está tudo bem. E às vezes a pessoa nem sente realmente aquele frio na barriga, de ir lá, de falar. Eu acho que eu estava conversando com o Marcelo, né? Outro dia o Marcelo até falou, sou meio cara de pau, né? Para falar em público. Eu até perguntei, cara de pau ou coragem, né? Às vezes é a coragem. A cara de pau é meio pejorativo, coragem é mais valioso. E no final das contas, não é tanto a questão da vergonha que atrapalha a pessoa, mas é o fazer de qualquer jeito, ou não saber como fazer. Porque a gente pode se comunicar do nosso jeito, o que é importante, ter o nosso jeito, o nosso perfil, a nossa autenticidade, atrelado a uma técnica que vai fazer com que a gente fale do jeito certo, ou cada vez melhor. Talvez nunca chegando à perfeição, mas cada vez melhor. E tem a pessoa que vai fazer de qualquer jeito. Então, eu acredito que o ponto-chave é esse. É você, mesmo que você não sinta essa vergonha, não tenha essa trava de ir lá na frente e falar, mas não faça de qualquer jeito. Se você já tem essa vantagem competitiva de não se sentir mal para pegar o microfone e falar, se prepare minimamente para que você aproveite essa vantagem que você tem e para que você consiga performar bem lá na frente também. Porque eu já vi muita gente que fala, eu não tenho problema de falar em público, e na hora que vai falar em público, joga no lixo o conteúdo que tinha. Porque faz de qualquer jeito, não se preparou, vai pro improviso de qualquer jeito, parece um cabo desgovernado. Então, realmente tem pessoas que não sofrem disso. Então aproveitem essa vantagem e se preparem. A preparação, o treino, a técnica é para todo mundo. Eu sei, por exemplo, dirigir carro. É uma habilidade que eu tenho. Mas se eu pegar um carro de Fórmula 1, eu não vou dar conta de dirigir. Eu preciso treinar muito para conseguir dirigir um carro de Fórmula 1. Eu sei andar de bicicleta, mas eu não consigo participar de uma competição de ciclismo, de triatlo, porque eu não treinei para isso. O fato de saber a habilidade, de ter facilidade com essa habilidade, não significa que você performa bem. Então, todo mundo precisa treinar, todo mundo precisa se capacitar, se fizer sentido para o objetivo final da pessoa. Pessoal, última pergunta aqui, a gente, por conta do horário, tá? A gente precisa... acho que meu filho até dormiu. Leon, em primeiro lugar, parabéns, muito obrigado por compartilhar tão maravilhosamente com a gente. Eu tenho 2 perguntas. A primeira delas é, quando você vai apenas falar em público, estou falando de você fazer uma palestra sem qualquer recurso visual. Eu entendo que quando você tem uma lousa ou tem algum outro recurso, é mais fácil considerar as habilidades, né, como se chama, quando você considera as formas de aprendizado das pessoas, né, visual, auditivo, né, quando você está apenas falando, como é que você dá atenção para esses aspectos de pessoas do seu... A segunda pergunta é, quando a pessoa tem muitos vícios de linguagem, ela dia a dia usa muitos jargões, e etc., para ela passar a falar de maneira efetiva. Quais seriam as dicas para essa pessoa melhorar e se tornar mais, não apenas convincente, mas isso trabalha, eu acho, no igual confiança. Como é que você pode ajudar uma pessoa certa? Primeiro, obrigado também, Paulo, pela pergunta, pelo elogio. Respondendo a sua primeira pergunta, é muito difícil nós falarmos sem recurso visual. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto de falar sem recurso visual, porque realmente prejudica as pessoas que são visuais, e aí acaba desconectando delas. Mas, por exemplo, você vai fazer uma live no Instagram, às vezes é só o seu rosto que está ali na tela. Então, é um momento onde você não tem muito o que mostrar. O Instagram ainda exige apresenta uma dificuldade maior, porque a tela é pequena, a gente não tem muito espaço para se movimentar.
Porque o que nos ajuda a trazer essa fluidez visual também é a movimentação corporal. Às vezes é o andar, os gestos principalmente. Os gestos servem para ilustrar o que a gente está falando. Então, muitas vezes nós fazemos movimentos. Eu estou aqui fazendo um movimento com a minha mão. Mas esse movimento está adequado ao que eu estou falando. Está adequado ao que eu estou falando. Isso daqui não significa nada. Mas quando eu digo que esse movimento está adequado ao que eu estou falando, parece que faz sentido. Não parece que faz sentido? Diferente de um gesto mais específico. Quando eu digo que nós vamos nos encontrar amanhã, porque nós temos que tratar daquilo que nós falamos ontem, esses dois movimentos, esses dois gestos são mais ilustrativos. Então, quando eu não tenho um elemento visual, eu tento trabalhar melhor os meus gestos e as minhas expressões faciais também. Para as pessoas verem se eu estou sorrindo, para as pessoas verem se eu estou sério, se eu estou bravo. Então, trabalhar mesmo as expressões faciais. Tem gente que fala uma neutralidade, não mexe o rosto por nada. E aí você não sabe se a pessoa está brincando, não está brincando, está sendo irônica, está falando sério. Então, é importante que você use isso, porque por mais que tenha um efeito diferente de, por exemplo, você ter um slide com as informações do que você está falando, pelo menos não deixa a sua fala estática, neutra, e não deixa ela chata. A palavra certa é essa, não deixa a sua fala chata. Então, os gestos e a movimentação corporal trazem mais leveza, trazem fluidez para a sua fala, deixa ela mais elegante. E a segunda pergunta, em relação aos vícios de linguagem, o primeiro passo é a pessoa identificar esses vícios. Tem muita gente que não sabe que tem o vício. Tem muita gente que acha que vício de linguagem é só né, tá, tipo assim, e não é. Eu, por exemplo, tenho um vício de linguagem, meu pai pega muito no meu pé também, ainda bem que eu tenho meu pai como meu professor, está sempre me corrigindo, e meu vício de linguagem é usar a palavra acho. Estou sempre falando, eu sempre falo acho. Eu com certeza falei alguns achos aqui nas perguntas. Tenho certeza absoluta que eu falei acho. E quem acha não tem certeza. Para um professor não é legal falar que acha. É legal falar, eu acredito, eu tenho certeza, eu creio, eu vejo dessa forma, eu entendo dessa forma. E aí, esse meu exemplo aqui já responde também como conduzir essas pessoas que têm vícios de linguagem. É trabalhar um repertório de sinônimos. Então eu preciso pensar quais são os sinônimos que eu posso utilizar para aquela expressão que eu identifiquei que eu tenho um vício, que eu uso constantemente, para que quando eu pense em usar essa expressão, e aí por isso que a gente precisa ser consciente o tempo todo, não pode estar no automático, quando eu pensar em usar essa expressão, eu trago um sinônimo. O problema é que a maioria das pessoas não tem repertório de vocabulário, então ela não sabe o que ela pode falar no lugar. E aí tem gente que fala o né o tempo todo. O né é muito evidente porque o né não tem problema você falar né. Né é o encurtamento da palavra do não é mesmo, da expressão não é mesmo. Você entendeu, não é mesmo? Você entendeu, né? Não tem problema usar o né. O problema é quando a pessoa usa o né em lugares inadequados, né? A pessoa está falando, né? E aí ela, né? No meio da fala dela, né? Ela, né? Esse é o problema. Ou quando ela repete muito uma expressão, como é o meu caso. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo. E aí, nesse caso, eu preciso substituir a palavra, que eu repito muito, por um sinônimo. Então, trabalhar repertório de vocabulário ajuda muito. Mas antes a pessoa tem que ter consciência. Se ela não tem consciência do vício de linguagem dela, ela não vai conseguir corrigir. Perfeito. Tem dois detalhes que foram ditos aqui que são muito importantes. Quando você trabalha a cultura, por exemplo, da empresa, geralmente a cultura já está vindo de cima. Então, a cultura ajuda muito nisso. E o que foi perguntado pela Priscila também, o repertório que a pessoa tem, ajuda muito em como se comunicar. Né? Porque quando o seu cérebro precisa de uma fuga, ele tem que ir nas prateleiras, tem que ter informação. Se não tem, né? Fala, né? Cara, que aula! Parabéns! Eu não podia encerrar. Me desculpem se mais pessoas levantaram a mão por conta do tempo mesmo. Tá bom? Mas aí vocês vão ter oportunidade agora de se conectar com o Léo aqui, fazer a pergunta para ele, tá? É só, eu preciso encerrar com a formalidade que a gente tem aqui, mas eu não podia encerrar antes de agradecê-lo, agradecer a toda a família que esteve presente aí também, a esposa, os filhos. Obrigado por trazê-los, né? A gente fala que o GEB é uma família e a gente fica muito feliz quando a gente vê a família das pessoas aqui presente, né? É muito legal, seja bem-vinda, viu, Maria? Sempre no nosso meio. E eu não podia encerrar sem falar da Imersão Comunica, que vai ser dia 22 de fevereiro, um sábado, das 9 à 1 da tarde, aqui no espaço da Full Work, nesse espaço que vocês estão aqui. Gentilmente, o Léo produziu um cupom de desconto para quem é membro do GEB, então aqui foi só uma pitada para vocês perceberem a potência que será a Imersão Comunica, que não é a primeira, né? Essa é a terceira edição, a segunda que a gente faz aqui na Full é a terceira edição. Isso, é a terceira edição. Então, se você tiver interesse, aponta aí a câmera do seu celular. Eu recomendo que você já aponte,
tira suas dúvidas depois com ele, né? Mas aponta a câmera do seu celular aí e conversa um pouco mais, porque isso aqui vai fazer muita diferença no seu 2025 e, quiçá, na sua vida, né? Certo? Só um adendo que a Imersão Comunica é específica, é uma oficina de produção de vídeos. A gente vai trabalhar especificamente a oratória para a produção de vídeos e conteúdos nas redes sociais. Esse vai ser o nosso foco de atuação na imersão. Mas quem se inscreve na imersão já ganha acesso imediato a 35 aulas, se eu não me engano, de assuntos diversos correlatos à comunicação. Por exemplo, vocês vão ter as aulas de copyright e escrita persuasiva com a Mayara, está lá disponível na plataforma. As aulas de imagem, fotografia e arquétipos com o Douglas, está lá na plataforma também. E outras aulas sobre inteligência emocional, marketing, imagem, estilo, vestuário, tudo que serve para melhorar a nossa comunicação. Então, e aí esse conteúdo vai ser base para o que a gente vai trabalhar presencialmente aqui no dia 22, que é voltado para construção de roteiros, construção de vídeos, de conteúdos para a rede social. Perfeito. Gente, muito obrigado a todos vocês. Léo, mais uma vez, obrigado. Obrigado mais uma vez à família. Para mim foi uma honra poder lhe entrevistar sobre um assunto que também é tão importante para os dias atuais, que é saber se comunicar. Né? 2025, a gente está falando de comunicação tem que estar sempre à mão, tem que estar sempre sendo revisada, e quem não se comunica, se estrumbica. Né? Vamos usar aqui para fechar a frase do mestre Chacrinha, né? E que todos vocês tenham um excelente dia de trabalho, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vocês vão expressar isso por meio. Uma grande salva de palmas para o grande Leonardo. Obrigado, pessoal. Obrigado, foi uma honra para mim também. Obrigadão pela oportunidade. Viu?